Mais um episódio do nosso Fala Delegado. Já faz um tempo, né, Camapum, que a gente não grava, mas é um prazer aqui ter mais esse episódio, começando mais um episódio. Nós temos hoje aqui o Dr. Fabrício, delegado regional de Corumbá, Dr. Davanço, chefe da assessoria jurídica da Delegacia Geral, da DGP. É um prazer recebê-los aqui, né? E vamos aqui conversar sobre assuntos muito interessantes e que são de suma importância para os nossos acadêmicos que assistem, para os demais colegas delegados que assistem e para toda a comunidade, né? À guisa de conhecimento jurídico. E aí, Camapum, o que você conta de novo? Mais uma vez gravando esse maravilhoso podcast e agora com duas figuras fantásticas da Polícia Civil. Dr. Davanço, tive a honra de trabalhar com ele, aprender muito durante o tempo que estive ali com o senhor, e meu grande amigo Fabrício, famoso Anderson Silva. Anderson Silva, estive na academia com ele, foi da minha turma, fizemos academia junto. Pô. Na aula de defesa pessoal era meu parceiro. Eu tenho muito aquela teoria de que a gente tem que fazer como se fosse na realidade, então é porrada. É mesmo? E era o cara que ia junto. Mas eu quebrei a perna, já não sou como antes. Né, cara? Mas estamos aqui mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que estão nos assistindo, os alunos, delegados, colegas policiais, a todos aí que estão prestigiando esse bate-papo. E só vou fazer aqui um protesto, porque os três combinaram de vir de terno e gravata e me avisaram. E eu vim assim. Mas tudo bem, eu vou descontar essa, não tem problema não. Isso aí, tudo que um dia faz Dinho, outro dia faz Dom. Me aguardem. Mas vamos lá. Ô Davanço, fala um pouquinho pra gente aqui da sua vida, por que você resolveu virar delegado, o que você fazia antes de ser um delegado de polícia? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, dizer que é uma honra estar aqui com figuras tão ilustres aí, amigos, irmãos de carreira aí de Polícia Civil. Dr. André, já conheço há longo tempo, desde o meu ingresso em 2006. Dr. Camapum, Dr. Fabrício, que tive a honra de trabalhar nas DEPACs. Dizer que é uma imensa satisfação estar aqui com vocês e trazer ali uma experiência, né, ao longo desses 18 anos de delegado de polícia, carreira que eu escolhi por vocação, vindo ali dos bancos universitários da UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Me formei em 2002, advoguei por um período, e em 2006 logrei êxito aqui em passar no concurso de provas e títulos. A minha primeira lotação foi na Grande Guia Lopes da Laguna, e eu estava sétimo colocado, por questões ali fiz uma escolha visando a regional de Jardim, uma região muito boa de se trabalhar. Fiquei o período do estágio probatório dos 3 anos, depois tive a oportunidade, fui convidado de vir para Campo Grande, onde eu trabalhei inicialmente ali nas DEPACs como plantonista. Em 2009, quando eu vim, ainda nós tínhamos aquela sede na Antônio Maria Coelho. Sim. E depois tive alguns convites e fui trabalhar. Em 2011 eu fui para a DECO, né, Delegacia de Combate ao Crime Organizado, que trabalhava ali, né, integrado através da Unicoc. A gente tinha um trabalho que nós fazíamos ali junto com o Ministério Público e outras forças policiais. Depois desse período, retornei novamente na DEPAC em 2015, onde tive a oportunidade de novamente ter essa experiência muito grande de local de crime, de atendimento à população, onde eu desempenhei as funções de plantonista, depois adjunto e titular ali por cerca de 6 anos, gestor das 2 DEPACs de Campo Grande, DEPAC Centro e DEPAC Piratininga, que depois transformou em DEPAC Cepol, que são as portas de entrada, né, da Polícia Civil, da persecução penal, principalmente à noite, final de semana, em uma capital de quase 1 milhão de habitantes, onde nós vemos ali o direito penal acontecer no dia a dia, o direito penal em ação, sem perfume da audiência, você tendo contato ali com o interrogatório, o cotidiano ali do direito penal. E há 6 meses eu tive o convite de assessorar o nosso delegado-geral, Dr. Lupércio, nessa missão de ser assessor jurídico ali nas questões da Delegacia Geral e da Polícia Civil, e é uma grande satisfação ali sempre estar contribuindo, né, com a Polícia Civil, com a DEPOL e com todos que fazem parte
né, da carreira de delegado de polícia e da Polícia Civil para nós prestarmos esse excelente trabalho para a sociedade e que nos torna destaque num cenário aí nacional. Mas me tira uma dúvida. Quando você fazia faculdade lá atrás, você já fez isso? A sua faculdade você já fez pensando em ser delegado de polícia? Ou isso surgiu no decorrer do curso de direito? Ou depois que você se formou, abriu o concurso, vou lá fazer. Como é que foi? O que é que te levou a ser delegado de polícia? Principalmente durante a faculdade foi o contato com o direito penal. Fiz estagiário em escritório de advocacia, Procuradoria-Geral do Estado, que era a antiga Defensoria Pública, depois fiz no Poder Judiciário e tendo esse contato principalmente com o direito penal e o processo penal, de todas as carreiras jurídicas foi a que eu me afinizei mais. Eis o motivo ali que aí, com os estudos depois de formado, eu estava advogando, onde me chamou mais atenção por uma questão de afinidade. E você tem toda essa parte que nos chama a atenção do direito penal, diferente das outras carreiras. Então, esse foi meu principal motivador de ser delegado de polícia. Você vê, né, Calma, porque é uma pessoa vocacionada. Né? Nós temos exemplos em todas as carreiras de candidatos que passam em concurso para fazer um trampolim. Não é isso que ele quer. Ele passou aqui, mas já está estudando, pensando em outra coisa. Ele não tem paixão. Né? E quando a gente encontra pessoas que, como eu, como você, e como você, e como você, não vão sair, a gente gosta do que faz, a gente percebe um bom profissional. E a gente percebe isso aí, principalmente em alguns profissionais que ingressam realmente na cadeira, na carreira de delegado de polícia como um degrau para uma outra carreira e por algum motivo, e a gente sabe que existe uma carga, um volume muito grande de trabalho, muitas vezes por conta disso acaba não passando naquilo que ele deseja. E o que a gente tem é um profissional frustrado, né? Um profissional que não se sente bem, não se sente satisfeito, não trabalha bem, né? Não entrega um produto bom, não faz um bom atendimento. Olha isso é um problema, rapaz, eu me lembro grande problema. Do tempo que eu estudava, faz bastante tempo, né? Muito tempo. Quando eu fazia Damásio, lá em São Paulo, eu trabalhava na Polícia Civil de São Paulo e fazia Damásio, à noite. E aí tinha um cara, velho, o cara, ele era delegado de polícia, recém-passado no concurso, mas ele não queria ser delegado, ele queria ser promotor ou juiz, ou não sei lá o que babaca queria ser, e ficava xingando, passei nesse concurso, essa porcaria, não sei. O meu sonho era ser delegado, eu vi o cara que era delegado falando isso, eu queria ser não sei o quê, essa porcaria, não sei, e ficava xingando a carreira que ele fazia parte dentro de um cursinho preparatório. Mas sabe o que ele fazia? Ele dava aula, com a carteira assim, vermelha, na ponta da cadeira pra ficar se exibindo. Então você vê, né? Olha a cabeça do cara. E aí tem gente que realmente passa no nosso concurso pensando nisso, né? Pensando em passar, mas graças a Deus nós quatro aqui não temos essa característica. Exatamente, a satisfação é conosco. Satisfação não é no salário que você vai ganhar ou em qualquer outra situação. É realmente conosco. Tem que estar satisfeito com aquilo que eu faço. Exatamente. A Polícia Civil precisa justamente disso aí. E aí fica sempre aquela mensagem para os nossos estudantes universitários, né? Escolham bem o que vão fazer. Não utilize uma carreira que muitas vezes reside no coração de alguém. Às vezes ele acaba tomando a vaga de alguém. Sim, exatamente. Que quer estar naquele lugar simplesmente para utilizar como degrau. Né? Dedica, foca, todas as carreiras têm seus benefícios, tem também as coisas ruins, né? Então, acredito que foca. Quanto mais você focar naquele estudo, você vai passar. Mais provável que passe. Sim. Doutor Fabrício, e aí, conte um pouco sobre a sua história, sua trajetória até... Inicialmente quero agradecer o convite, dizer que é uma honra, satisfação imensa estar aqui com meu amigo Camapum, colega de turma. Doutor André foi meu professor, companheiro aí da ADEPOL. Doutor Davanço, meu chefe na ADEPAC. Para mim é uma honra estar aqui. Então, o meu contato com a polícia, ele se iniciou no decorrer do curso de Direito. Até então, na metade do curso, até a metade do curso eu não sabia bem o que eu queria fazer. Você estudou onde, faculdade? Em Brasília, UniCeub. E aí eu tinha um amigo, eu trabalhava na biblioteca, era bolsista. Então eu trabalhava na biblioteca e tinha um amigo mais velho. E ele era agente da Polícia Federal e foi expulso. Então trabalhava comigo na biblioteca.
E ele era apaixonado por direito penal. E recebi essa orientação dele, olha, acerca da carreira policial, carreira de delegado. E aí, com o tempo, eu fui me interessando, fui pesquisar e falei, não, realmente é o que eu quero. Esse amigo, depois, ele conseguiu reverter essa expulsão, conseguiu voltar para os quadros e me influenciou. E desde então, fixei o objetivo de me tornar delegado. Concluí o curso. A primeira aprovação foi para soldado da Polícia Militar, mas sempre com o objetivo de me tornar delegado. Então, passei 4 anos na Polícia Militar do Distrito Federal, obtive um grande conhecimento, ali já vi que realmente era a área que eu queria atuar, a área policial, e aí tive a oportunidade de passar aqui no estado. Em 2014, tomei posse e entrei em exercício em 7 quedas. Para mim foi um choque de realidade imenso, sair de Brasília e assumir na fronteira em 7 quedas, mas foi uma escola, aprendi bastante, fiquei 1 ano em 7 quedas, aí logo em seguida mudei para Mambaí, passei a trabalhar, tive o privilégio de trabalhar com nosso amigo Micael, felizmente falecido, e ali nós dois cuidamos de 5 cidades, eu digo que as melhores do estado, né? Em linha de fronteira, 7 quedas, Paranhos, Tacuru, Amambai, Coronel Sapucaia. Só locais aprazíveis. Passamos 4 anos aí nessa condição e daí surgiu a oportunidade. Quando, em 2018, a previsão era de me mudar para Campo Grande, era o meu objetivo também, já tinha dado minha contribuição na fronteira, assim eu pensava, mas recebi o convite de assumir a primeira DP de Ponta Porã. E fui desafiado, topei o desafio, permaneci por 2 anos lá em Ponta Porã. Se 7 quedas foi escola, em Ponta eu consegui... Lá foi faculdade. Ou uma especialização. E daí, passei 2 anos em Ponta Porã, tive a oportunidade de me mudar para Campo Grande, passei a trabalhar na DEPAC, junto com o doutor Davanço, doutor Camapum. Fiquei 1 ano na DEPAC, também é uma escola, aprendi muito, porque naquele ritmo é pensar muito rápido, né? Você recebe a ocorrência e já deliberar... E, ao mesmo tempo, ter o cuidado de fazer um bom trabalho. Então, é uma habilidade que eu consegui desenvolver. E até hoje me ajuda muito essa habilidade que eu desenvolvi na DEPAC. Fiquei 1 ano na DEPAC e assumi a 6ª DP, no Tijuca. Trabalhei com o doutor Camilo, também um grande parceiro. E, recentemente, em abril de 2023, eu sinalizei que tinha interesse de atuar como regional. Eu gosto desse contato, principalmente com as turmas mais novas. Da orientação, de ombrear realmente. E tive o prazer de ter o meu nome aprovado. A direção aprovou, e aí eu fui indicado para trabalhar em Corumbá, onde eu estou atualmente lotado. E eu que imaginei que tinha encerrado minha carreira na fronteira, retornei. Para outra fronteira. Outra fronteira. Mas estou satisfeito. Mais uma vez, uma experiência que eu tenho obtido, já em outra atuação, enquanto regional, enquanto gestor mesmo num nível acima. Então, está sendo muito gratificante essa experiência. E como é que você consegue trabalhar com as turmas novas? Porque são todos delegados e você é o chefe deles todos. Como é que você consegue passar as suas orientações, fiscalizar se elas estão sendo cumpridas, fazer com que haja harmonia nesse trabalho, fazendo com que haja efetividade, porque a gente recebe os delegados novos que não têm experiência. Muitos delegados, hoje em dia, têm como delegado de polícia a primeira profissão da vida. Então são pessoas que não têm experiência nem como delegado e nem na vida. São pessoas que só estudaram. E aí, de repente, como você, há muito tempo atrás, se deparam com uma cidade da fronteira que ele é o xerife, só tem ele. E aí a figura do regional é muito importante, porque é no regional que esse colega mais novo vai buscar orientação, vai buscar espelho e vai seguir os caminhos e os passos. Como é que você faz isso? A minha atuação é mais voltada na orientação e no respeito à autonomia do delegado. Não tento interferir, mas naquilo que é cabível, se eu vejo que está indo para um caminho inadequado ou que possa oferecer algum risco, eu busco sempre orientar, respeitando essa autonomia. Mas a minha função é justamente essa, enquanto é fiscalizar, sim, mas é atuar enquanto um parceiro. Precisou de uma orientação, estou ali à disposição. Não vou tutelar, não vou estar acompanhando ali em todos os detalhes. Ele tem a autonomia dele, tem a liberdade. Mas a minha preocupação é até evitar que incorra em problemas. Evitar que o delegado recém-possado, ele
incorra numa prática ali que venha complicar a carreira dele. Então, minha função é exatamente essa, na fiscalização e no apoio. Acho que a ideia é bem essa mesmo, é balizar os limites da discricionariedade. Você tem a discricionariedade aqui dentro, mas aqui você não pode passar e aqui você não pode deixar de fazer. Exato. E muitas vezes o pessoal acaba não entendendo quando a gente passa determinadas orientações ou determinações que sejam, justamente nesse sentido, falando, tem que agir dessa forma, tem que atuar dessa forma. O pessoal acha que a gente quer interferir na forma com que ele trabalha, mas o objetivo é justamente esse daí, evitar problema. A gente já está na polícia tem um tempo, Sim. né? Sabe o que dá certo e o que dá errado. Já viu muitos problemas, muitos servidores incorrerem em infrações, né? E até mesmo com responsabilização criminal, coisas graves. Então é importante realmente ouvir aquele lá que está ali naquele cargo, e o Fabrício foi colocado ali não por outro motivo, mas por conta da competência que tem, Sim. por conta da capacidade que tem, né? Então a orientação deve ser seguida. Não na há verdade, dúvida. hoje, vocês dois estão nessa situação. Porque vocês dois são delegados que têm sob sua orientação, mas sob sua também autoridade, né? Vários delegados. Sim. Quantos delegados você tem no DEPAC? Que você Claro, é chefe? Tem 11 delegados. 11 delegados. E na sua regional? São 8. Pois é, então é um número grande, né? O Davanço já está numa situação de gestão superior que ele trabalha mais com a política que aquela instituição vai desenvolver. E muito importante, porque ele é o procurador da DGPC, né? Todas as questões que demandam um posicionamento jurídico saem dele, né? Mas então, o que me ajudou muito foi esse contato, a questão do delegado desenvolver a liderança. O delegado, o exemplo, quando eu tomei posse lá em Guia Lopes em 2006, eu era o servidor mais novo da delegacia. De idade? De idade, com 28 anos, e eu era o chefe, eu era o delegado titular. Então, o delegado titular e que eles trabalham ali em conjunto com o regional, os delegados da DEPAC trabalham em conjunto com o delegado titular. Então você tem os parâmetros ali, isso é muito bom, principalmente para te dar esse suporte e hoje no que me ajuda na minha atividade. O que o Dr. Camapum estava falando ali, quando você tem vários delegados, a gente conversava muito na época que vocês estavam no plantão, de nós não termos decisões conflitantes, nós temos uma liberdade, uma discricionariedade. Mas um mesmo fato, ele não pode ali você trazer uma decisão muito diferente entre os delegados. Lembrando que nós somos ali a ponta que representa não só uma carreira jurídica, mas nós somos integrantes da segurança pública. As nossas decisões refletem no bem-estar diretamente do cidadão, inclusive na segurança do cidadão, que é ali flagranteado. é um impacto imediato. Né? Imediato. E se você não tiver ali uma baliza, por isso que é importante a chefia estar trabalhando de forma coordenada, usando a experiência que você tem para passar aquilo ali aos seus delegados e às equipes. Saber trabalhar em equipe, trabalhar com escrivão, investigadores, no local de crime, na lavratura do flagrante, na condução do inquérito policial. Nós somos uma equipe, não importa a unidade. E da importância dos cargos de gestão, seja o que nível for, para que toda a instituição funciona de uma forma coesa. Sim, sem dúvida. Exatamente. Doutor Davos teve 6 anos à frente da DEPAC, né? Momentos difíceis, né? Muitas vezes falta de efetivo, Plantão que tem que DPCA, fazer gestão, novas implementações legais. Nós tivemos aí a Lei Henri Borel, que ela veio trazer uma série de mudanças ali justamente para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de crimes. E nós tivemos que nos estruturar, porque o plantão é aquela resposta à noite, final de semana, para trazer essa resposta. O que me ajudava muito seriam as normatizações internas, justamente para dar o suporte mínimo dos parâmetros, que são as portarias. O delegado de polícia ele tem o poder de polícia e ele tem o poder também de normatização interna, desde que não venha a ferir outras legislações, principalmente nossa lei complementar, Código Penal e outras leis, lembrando sempre submetida a uma aprovação de gestão de chefia imediata e superior.
E aí você percebe, né? Que você estava onde ele está, e agora você está lá, e você que vai fazer, né? Vai trazer para o delegado geral, né? Uma sugestão jurídica de regulamentação de como vai funcionar lá onde você já esteve. Daí a importância, né, de passar por todos esses cargos para você chegar onde você chegou, porque você não tem um conhecimento só teórico da legislação. Não, você estava lá. Até outro dia você estava lá. Né? Tomando pancada, reclamações. Foi na sua gestão que foi implantado então a central de flagrantes, que hoje funciona, né? À noite e finais de semana, lá na Padre João Cripa, exclusivamente para o registro de boletins de ocorrência, com o acompanhamento do delegado à distância, né? Mas acompanhando, e 2 delegados disponíveis para fazer autuar em flagrante os crimes que acontecerem naqueles períodos, fazendo com que o cidadão que só vai registrar um boletim de ocorrência não tenha contato com a violência da prisão em flagrante, né? Com vítimas sobreviventes na delegacia sofrendo, chorando, gritando, com autores algemados, o que é o dia a dia de um policial, de um plantão. Então, a administração entendeu por bem fazer, ao mesmo tempo, um local em que o cidadão vai comparecer só para registrar o boletim, e é um local muito mais tranquilo, né? Vai registrar o boletim, recebe o seu boletim, o delegado analisa a distância e retorna para sua casa com o seu documento, com o seu registro, sem contato com aquela violência real da prisão em flagrante, né? E isso aconteceu bem na sua gestão, e qualquer mudança causa traumas, não é fácil você alterar, porque você trabalha não sozinho nesse sistema, você tem a Polícia Militar, você tem o Corpo de Bombeiros, você tem a Guarda Civil Metropolitana, você tem a perícia, são outros órgãos e organismos que funcionam junto conosco, né? E aí quando você muda uma sistemática, todos têm que se adequar. Né? Não é uma decisão que vai ficar só na sua instituição, ela vai extrapolar os muros da instituição e vai afetar outras. E até então entrar numa sintonia não é fácil, e todo mundo sabe disso, né? Não, nós, para fazer essa implementação da central de flagrante, tivemos que fazer vários estudos, adaptações do prédio em questão de segurança orgânica. Aumentamos, inclusive, o local que a PM faz o registro inicial ali daquele primeiro atendimento. Para quê? Para que todos tenham ali uma estrutura mínima para atender o cidadão, e principalmente o centro ele parou de receber aqueles carros de funerária, que toda pessoa que a morte não assistida por médico, ela comparece à funerária na delegacia para ser feito um BO. Com o corpo presente Isso, no com carro corpo deles. presente, além dos fatos criminais relativos à morte esclarecer, suicídio, homicídio. Via de regra, as funerárias elas passam na delegacia justamente para ter buscar a requisição expedida pelo delegado de polícia para encaminhar o corpo até o imol. Então, essa rotina visou o quê? Uma humanização do atendimento. São novas rotinas que nós passamos estruturando, e isso, para dar certo, você tem que fazer, além da estruturação material, um fluxograma de atendimento e de rotina dos policiais. Nós chegamos até a mudar o horário do plantão visando dar maior atendimento, porque os plantões hoje na capital, depois de aprovação pelo Conselho Superior da Polícia Civil, eles funcionam das 8 da manhã às 18. A troca ocorre às 18. Para quê? Durante a semana, principalmente, quando as delegacias elas interrompem o atendimento que é feito da população, você não tem uma solução de continuidade. E da Polícia Militar também. Antigamente era às 20 horas e você tinha um delay de 2 horas e que tudo embocava ali na DEPAC. Então a equipe já chega descansada às 18 horas, toda a equipe ali para já começar ali os trabalhos de flagrantes e de locais de crime em uma capital. E já assume e já vai para a noite toda. Mas eu sabia que estava fechado também. Quase. Puta, quase. Tomar um banho aqui. E lembrando que a gente precisa estruturar, doutor André, para que a gente venha ali adequar o trabalho, principalmente com as mudanças legislativas. Nós somos cumpridores de legislação e, para isso, a polícia tem que se movimentar. A polícia ela tem que buscar novos mecanismos, ela faz parte de uma estrutura do Poder Executivo. Nós temos políticas de segurança pública estadual, temos a Senasp também. Então, o doutor que já trabalhou na Secretaria de Segurança Pública sabe da importância dessa estruturação e da gente sempre não procurar trabalhar de uma forma reativa.
Mas sim, quando é já publicado uma lei, nós empenhamos esforços para cumprir aquela lei. Porque a lei tem uma finalidade, ela foi debatida, foi amplamente ali objeto de discussão pela sociedade. Então, exemplo, atendimento do adolescente infrator, o adolescente vítima e criança vítima, são todos atendimentos, plantões da Delegacia da Mulher, que eu vivi uma realidade em 2015 que nós tivemos que implementar, que não, as DEPACs atendiam até 2015 os flagrantes de violência doméstica. E isso, a Casa da Mulher Brasileira, ela foi criada em 2015 junto com o plantão 24 horas da DEAN, que hoje já passou lá a doutora Ariene, titular, a doutora Marília já passou por lá e atualmente encontra-se a doutora Elaine Benicasa, justamente para garantir esse atendimento ali em virtude de imposição legal. Então a polícia ela tem que se estruturar, ela tem que ir atrás, tem que ter políticas ali junto com a Secretaria de Segurança Pública para atender a população o que garante a lei. E isso vale para toda a persecução penal. E justamente nós estamos passando nesse momento por esse processo, né, com relação à cadeia de custódia da prova, né, porque desde 2019, o Camapum sabe muito bem disso, com o pacote anticrime, foi alterado o fluxograma, né, da cadeia de custódia. A cadeia de custódia, aliás, nem existia com esse nome na legislação processual penal. Ela foi criada com um fluxograma que necessariamente deve ser cumprido por toda a Polícia Civil, né? No sentido de que, quando um objeto que vai ser periciado é localizado, apreendido, né? O início da cadeia de custódia da prova se dá com a sua localização ali, lá no local, quando ele é localizado no local e identificado como um possível vestígio. E a partir desse momento, ele deve ser custodiado, não é? Como é que está na lei? Central de custódia? Não, a central de custódia é para onde ele vai, mas como é que eles chamam lá, a instituição lá? Bom, a perícia. Órgão oficial de perícia. Isso, órgão oficial de perícia, né? Então, o órgão oficial de perícia, conforme está no Código de Processo Penal, ele deve se responsabilizar, né, pela custódia desse objeto localizado, quer seja uma faca, quer seja uma arma de fogo, quer seja uma pedra num crime, um homicídio contundente, né, ou dilacerante, dependendo do ferimento causado na vítima. Isso deve já ficar sob custódia do órgão oficial de perícia, né, e a cadeia de custódia começa ali, e aí tem toda a sua sequência regrada, né, com todos os passos que esse objeto dá durante a sua apreensão até a sua destinação final, né? Devidamente catalogados, quem pegou, por que pegou, aonde pegou, qual a finalidade, com lacre, aí corta, quando o lacre é rompido, esse lacre deve voltar e fazer parte do novo envelope, e assim por diante, né? E nós estamos, então, a DEPOL, a Delegacia Geral de Polícia Civil, a Sejusp, o Ministério Público, estamos todos trabalhando, né, para que isso seja, de forma definitiva, implantado aqui na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. E o doutor Fabrício, né, tem muito colaborado com isso, o doutor Davanço também, o doutor Camapum, né, o doutor Fabrício, quanto tempo foi que você me falou sobre essa questão lá atrás, que a gente já começou a trabalhar sobre isso, né, e a gente passa tudo, né, a gente produz sugestões, a gente produz reuniões, mas vai tudo desembocar na mão do doutor Davanço, que vai materializar todos esses estudos que a gente faz. O doutor Fabrício é um dos estudiosos dessa matéria, né, pela DEPOL, para colaborar com a administração, para que a gente possa, de fato, resolver isso de forma definitiva, porque o que nós queremos, além de uma polícia civil que traga uma efetiva demonstração do que aconteceu, né? A sua investigação é tão boa que ela vai trazer o mais próximo possível da verdade real. A verdade absoluta é impossível, porque só dá na hora. Mas o mais próximo possível disso. Além disso, nós precisamos da legalidade. Porque o nosso país hoje ele vive tempos esquisitos, em que a forma vale mais que o objeto. Então, a gente tem visto isso, né, em vários aspectos. Então, o sujeito ele foi condenado com provas robustas. Né? Provas testemunhais, provas periciais, provas tecnológicas, provas de investigação, delações premiadas, devolução de dinheiro, tudo isso existe num processo. Mas chega lá na frente e fala, não, mas espera aí. Não era para o juiz A, era para o juiz B. Anula tudo. Então a forma é muito mais importante que o conteúdo, né?
Nós vemos decisões em tribunais superiores em que o sujeito é flagrado em sua residência com 500 quilos de cocaína, de maconha, que seja. Mas aí vamos ver como é que a polícia chegou nesse cara. Ele tava na frente da casa, aí ele entrou quando viu a viatura e os policiais então entraram na casa dele. Aí uma decisão entende que não havia justificativa plausível para a polícia entrar, então aquilo é nulo. E o cara então, ou ele é absolvido, né, em primeiro grau, ou ele é descondenado em graus superiores. Né? O mesmo valendo para transporte de entorpecente, né? Que a polícia consegue chegar no batedor do carro que vem na frente e, manuseando o telefone daquela pessoa, descobre, percebe qual é a carreta que vem trazendo e aborda a carreta. Pronto, não poderia a polícia ter aberto o celular, né? E então, aquele sujeito, se ele não foi condenado, ele pode ser absolvido em primeiro grau ou descondenado em graus superiores. E aí, nós temos sim que pensar nisso, na cadeia de custódia da prova, porque o nosso trabalho não pode ser lá na frente, né, desfeito, desconsiderado, não porque não tem prova daquele crime de sua autoria e sua materialidade, mas porque não seguiu uma regra formal. Essa é a questão que a gente está discutindo aqui. O estado de Mato Grosso do Sul, ele tem um índice de resolução muito alto de inquérito policial, né? E não adianta nada nós termos esse índice alto para chegar lá no judiciário ser desconstituído. E essa questão da preocupação com a forma, eu vejo que muitos tribunais e muitas comissões que são relacionadas aos direitos humanos, no âmbito internacional, eles têm esse posicionamento de se preocupar sim com a forma, porque a forma seria uma das garantias dos direitos fundamentais do cidadão. Então é algo que a gente tem que se preocupar, principalmente no início, quando é localizado o vestígio. Já no início. É todo um sistema que vai terminar lá com o trânsito em julgado, com a execução da pena, é aí que vai terminar. Mas o início, aqui com a localização. Então a gente tem que ter essa preocupação e essa visão sistêmica da coisa, né? Não é pontual. A Polícia Civil faz o trabalho dela, a Polícia Militar faz o trabalho dela. Não, é uma coisa só, uma finalidade só. Nós temos visto um aprimoramento da investigação criminal. Cada vez mais a gente trazendo a tecnologia, o avanço tecnológico para a investigação. Só que a gente corre um risco desse todo o trabalho ser perdido, se a gente não seguir a formalidade, que é imposta hoje pelo Código de Processo Penal. E aí o nosso interesse pela cadeia de custódia, por essa temática, vem exatamente disso. Que analisando ali o CPP, a gente verifica que aqui no estado de Mato Grosso do Sul, a gente ainda não está implementando o que está previsto no CPP. Então essa é a nossa preocupação em fazer cumprir realmente a cadeia de custódia, implementar efetivamente aqui no estado. Não é um tema novo, a cadeia de custódia, efetuando pesquisa, verifiquei isso. Já havia uma previsão, ela já é mencionada numa portaria de 2014 do Ministério da Justiça, que essa portaria ela trata do aprimoramento das atividades de perícia e dentre esse aprimoramento é prevista a implementação da cadeia de custódia. Ela é mencionada ali de forma preliminar. E você no seu estudo localizou algum estado que mesmo antes de 2019 já implementou essa cadeia de custódia? Não. Alguns eu não tive acesso às normas. Realmente pesquisei e não consegui. Embora eu estivesse com o número da norma em mãos, não consegui acessar. Então, as que eu acessei, eu não verifiquei. Nenhuma que fosse anterior à implementação de 2019. Mas então já havia esse relato preliminar. E até interessante, a origem da cadeia de custódia, ela vem da arquivologia, da história da arte. Olha que interessante. É interessante. Eu não sabia disso, não. E até no exame toxicológico, o exame de doping, que a finalidade dela é como você pegar uma obra valiosa, uma obra de arte. Você garantir que aquele quadro é o mesmo que foi adquirido, vou assim dizer. Que ao longo do tempo ele não sofreu nenhuma modificação. Porque muitas vezes ele vai passar de mão, vai para um restaurador, vai para não sei se para uma exposição. Então você documenta desde a aquisição, todos os atos ali, toda a movimentação daquele objeto, ele é documentado. Para que ao final você tenha a autenticidade e a integridade do objeto. Você tem como atestar. Então, da mesma forma, o exame toxicológico antidoping, você recolher o material, vai documentar todas as etapas, às vezes vai para outro estado. Eu colho aqui no Mato Grosso do Sul,
encaminho para São Paulo. Vai para outro laboratório. Então eu tenho como documentar. Nas mãos de quem que passou esse objeto? Então posso garantir que é o mesmo que foi coletado lá no início. E essa é a finalidade da cadeia de custódia, você documentar todas as etapas da manipulação do vestígio. E de suma importância, né? Eu lembro que eu entrei na polícia em 88 e fui trabalhar na Homicídios, lá em São Paulo. E não existia nada disso. Não existia nada disso. Então, se a gente apreendesse um objeto como esse, ou a gente apreendesse uma pedra que foi utilizada como arma do crime, cheia de cérebro grudado e cabelinho da vítima e sangue, você botava dele num saco preto, pegava uma folha de suficiente, IP número tal, grampeava e jogava em cima do armário, sabe? Então, era o que dava pra fazer naquele tempo, não existia regulamentação e não existia nem estrutura para que fosse diferente. E melhor, ou mais importante, não existia consciência da importância, dessa documentação do trâmite, não existia. E aí, se aquela pedra lá, por algum motivo, sumisse, eu arrumava outra e botava no lugar, pô. Acabou. Não, hoje não. Hoje, com a cadeia de custódia da prova, como disse o doutor Fabrício, se isso foi localizado no local do crime, como eu falei atrás, né, nós temos que chegar mais perto possível da verdade absoluta. Se isso foi localizado no local do crime, eu tenho certeza, ou deveria ter com a cadeia de custódia, de que isso não é isso. Por mais parecido que seja, veja, as canecas são parecidas, mas elas não são a mesma. Então eu não posso substituir, porque a substituição pode trazer uma falsa percepção da verdade, né? Porque pode ser uma substituição só porque o sujeito perdeu, mas pode ser uma para trocar o DNA que tá aqui, pode ser uma que é para trocar a impressão digital que tá aqui, e eu tô forjando uma prova, e eu posso pôr na cadeia alguém, condenar alguém que não praticou o crime. Então a gente tem que ter a certeza de que esta caminhou por onde caminhou e está aqui. E a gente só vai ter essa certeza com a cadeia de custódia efetivamente implantada em Mato Grosso do Sul na nossa polícia. Por favor. Eu me recordo que em 2019, quando saiu o pacote anticrime, logo em seguida, a Delegacia Geral ela montou um grupo de estudos e foram feitas várias reuniões justamente para discutir as novas temáticas, principalmente relativo à cadeia de custódia. E nesse grupo formado por portaria da DGPC, eu fiz parte, outros delegados também peritos, para justamente a gente garantir ali, naquele primeiro momento inicial, uma atuação ali para a gente conseguir cumprir os propósitos da lei. Então, a partir dela, foi expedida uma portaria para aquela época. É 2020, né? Isso, 2020, de 4 anos atrás. Mas o que a gente verifica é o seguinte, que assim como o pacote anticrime já vai fazer ali, né, desde 2019... 5 anos. 5 anos, a polícia também tem que se estruturar, porque os julgados estão avançando. Você pesquisando aí, você tem ali o STJ principalmente... A sexta Câmara ela é unânime, acabou, né? Você avaliando a questão da idoneidade da prova, que ela é maculada pela quebra da cadeia de custódia. Isso, como o doutor Fabrício, não é de hoje. Eu tive um caso, que eu posso falar, que já está transitado em julgado, a questão que nós cumprimos uma busca e apreensão de um autor de falsificação de decisões judiciais. Olha só. E fomos cumprir no escritório de advocacia, representante da OAB junto, e ingressamos ali junto com a perícia, justamente para localizar os computadores para serem apreendidos, para achar de onde partiram. Eles falsificavam as decisões. Isso, falsificavam as decisões judiciais. Um advogado específico foi condenado por esse motivo. E depois ele questionou em juízo que a polícia teria inserido aqueles arquivos no computador dele. Quando verificou-se uma simples visualização do laudo pericial e da requisição da autoridade policial, delegado de polícia, que o perito ele compareceu no local, aqueles computadores foram acondicionados e somente tramitaram do local da busca e apreensão para o Instituto de Criminalística para ser feito o exame pericial. Ou seja, toda a rastreabilidade, ou seja, uma prova idônea.
Então caiu por terra qualquer argumento. Não teve nenhuma oportunidade para se inserir qualquer coisa ou apagar do Fruto disso que ele foi expulso da Ordem dos Advogados do Brasil, foi condenado, inclusive por crime continuado, concurso material também, praticado em vários locais. Então você veja a importância aí, desde antes do pacote anticrime, de você existir essa regulamentação e estruturação do Estado. Pois é, porque veja, para a condenação, o magistrado deve ter um juízo de certeza, para que ele condene. Isso daí é um princípio básico do processo penal. Mas para a absolvição, basta a dúvida. Ele não precisa ter certeza para absolver. Então, se surgir na cabeça do magistrado a palavra será que foi, impõe-se a absolvição. E aí, se surge, será que implantaram algum arquivo naquele computador? Impõe-se a absolvição. Daí a importância, como o doutor Davanço está dizendo. A preocupação com a cadeia de custódia, acho que eu já até disse isso em outro momento aqui no podcast, mas a preocupação com a cadeia de custódia, principalmente de vestígios digitais, ela é muito antiga, porque a identificação, ela é simples. O fato de você abrir um computador, ligar, por exemplo, o sistema Windows, ele já vai gravar registros. Ou seja, se a gravação desses registros for posterior à data da apreensão, indica que alguém mexeu, quebrou a cadeia de custódia. Então existem mecanismos que nós utilizamos para que não seja gravado o registro e se mantenha a integridade. Um pendrive que você espeta, prendeu o pendrive em tal data, espetou o pendrive, ele vai gravar. Ele vai gravar determinados registros ali que indicam. Então, a cadeia de custódia é justamente importante porque ela vai garantir, como você disse, que esse instrumento que foi apreendido é o mesmo instrumento que está sendo utilizado lá. E outra coisa que é importante, e aí a gente entra num ponto que eu acho que mostra toda a importância de uma central para custódia, dos objetos, porque tem determinados objetos que necessitam de um ambiente adequado para que não se haja deterioração da prova. Climatizado, etc. Exatamente. Por exemplo, munição que você vai guardar tanto tempo para uma contraprova de uma eficácia. Vestígios de crimes sexuais. Vestígios biológicos, principalmente. Ele demanda também, tudo. Entorpecente desidrata. E o exemplo que o senhor deu da pedra com o resto de cérebro. Sim. Você tem que guardar até o envelope que você vai usar para armazenar esse objeto. É diferenciado. A coleta, o cotonete, o suave, que você recolhe ali é diferente. Então é importante que a gente tenha realmente essa estrutura para que a gente viabilize um processo justo, e que no final não haja a dúvida na cabeça do juiz. Que ele tenha certeza de que todo o processo foi feito de forma legal, todo o processo está de acordo com a lei e isso no final só vai fazer o quê? Só vai valorizar e enaltecer a qualidade do nosso trabalho. Vocês imaginem se a gente produz um trabalho em série que o judiciário tem que desconsiderar. Vão dizer, mas esses delegados são incompetentes demais. A gente não pode permitir isso. Então, essa preocupação é muito salutar. E o doutor Lupércio compadece dela, compactua com essa preocupação e quer uma solução para isso. Na última reunião que nós tivemos, junto com o Ministério Público, inclusive, o GACEP está junto, porque a gente precisa realmente solucionar isso, para que a gente possa apresentar ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, ao advogado, porque o nosso trabalho, vejam, a Polícia Civil é a única instituição do Poder Executivo cujo trabalho extrapola os muros do Poder Executivo. As demais, elas se exaurem no próprio Poder Executivo. As ações ou são entregues à população diretamente, como da saúde, etc. A nossa não. A nossa é a única instituição que o nosso trabalho tem como destinatário outro poder, que é o Poder Judiciário. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está fazendo agora, porque isso vai bater no judiciário, isso vai ser disponibilizado para o Ministério Público e para o advogado, que são os destinatários do nosso trabalho. Então a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo com a legalidade, posto que somos todos carreira jurídica. Não temos como dizer, mas eu nunca imaginei. Não, a gente tem que imaginar, a gente tem que saber. É obrigação nossa saber, na qualidade de carreira jurídica e na qualidade de gestores de uma instituição tão importante como a nossa. E é importante aqui a gente trazer
pro espectador, pro ouvinte ali, principalmente estudante, né? Como funciona atualmente aqui no estado? O que a lei prevê e como funciona no estado. Que o CPP ele é claro em dizer que a atribuição da guarda do objeto, a atribuição da cadeia de custódia, ela é do órgão de perícia. O CPP hoje ele é claro nesse sentido. E atualmente, o grande problema é esse, que atualmente aqui no estado, a cadeia de custódia, ela está sob responsabilidade do delegado de polícia. Então, daí a necessidade de implementarmos, de passar realmente para o órgão responsável, que é a perícia criminal. É porque de 1941, que é a data da edição do nosso CPP, até 2019, era sim o delegado que custodiava, ok? Né? E como nós já conversamos aqui, uma quebra de paradigma não se dá de um dia para outro, isso depende de uma transição. Mas essa transição já se faz demorada, né? Porque de 2019 para cá é que nós já deveríamos ter iniciado essa transição, e ela ficou apenas no campo teórico, das portarias, dos estudos, etc. Agora não, agora que juntou aí a DEPOL, a Polícia Civil, a Sejus, todo mundo percebendo, né, uma confluência de convencimento, e a gente realmente agora está trabalhando e vai acontecer, né? Agora não tem mais como segurar, vai acontecer essa transição. É claro que de uma forma, né, é possível e estudada, né, não é de uma forma abrupta, nós temos que fatiar isso em fases, né? Então o que nós temos que fazer é estancar imediatamente, né, e a partir de muito rápido e muito já, né, já implantar esse novo fluxo e depois estruturar de forma tranquila para que possamos entregar o passivo dos objetos que continuam e vão continuar por algum tempo sob nossa custódia. Mas o que mais interessa é que a gente consiga ter essa solução de continuidade o quanto antes, né, para que a gente possa apresentar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e aos advogados um trabalho de excelência, não só na busca da verdade, mas também na sua legalidade, né? Como nós já dissemos aqui no começo, hoje a forma é muito importante, e se não mais importante que o próprio conteúdo. E a gente está preocupado com isso, a gente está trabalhando efetivamente para isso. Não, e a gente tem visto muito a questão do tribunal do júri. Por estudante de direito ali, o tribunal do júri são todos crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, o aborto, todos esses crimes que repercutem de uma maneira muito negativa na sociedade. É o que mais impacta a e sociedade. E tem uma previsão, né, constitucional do tribunal do júri. E essa prova produzida pela polícia judiciária, ela é exaustivamente trabalhada no tribunal do júri. E se ela não for idônea, ela pode gerar ali um resultado extremamente negativo. Então a gente precisa ali, o artigo 158E do Código de Processo Penal, que veio com o pacote anticrime em 2019, ele é claro no sentido que o Dr. Fabrício falou, de que as unidades de perícia, elas têm que se estruturar para criar as centrais de custódia. Isso visando o quê? A idoneidade da prova. Então, não tem como a gente retroceder de uma norma cogente. Então, a gente está caminhando de um fluxo de estudos, de portarias iniciais, agora para uma ação conjunta, uma conjugação de esforços ali, que todo mundo vai se beneficiar com isso. E justamente para que a Polícia Civil, a Polícia Investigativa, ela tenha a preocupação ali com a investigação criminal, de trazer autoria e materialidade, principalmente do que a gente está conversando da materialidade, de forma segura. E se isso ficar sendo cumprido, a cadeia de custódia, não vai tornar em vão todo o nosso trabalho. Então, do que adianta? O nosso compromisso é com a verdade. Nosso compromisso, o inquérito policial, ele não existe para fins de apontar uma pessoa como sendo autora do crime. Ele existe para você reproduzir o que aconteceu, para que o julgador ele tenha elementos ali de aplicar a pena. Mas, se a gente não seguir o direito fundamental, como o Dr. Calvão falou, da forma, a gente vai chegar num resultado
inócuo. A gente trabalha para uma finalidade. E a finalidade nossa é trazer ali a persecução penal, a apuração, apurar a infração penal. O que aconteceu? Trazer as respostas que a sociedade precisa. E a sociedade ela tem que ter a certeza de que aquele copo é aquele copo, como o Dr. Matsushita falou. De que não é o outro copo. E para isso a gente tem que seguir a forma prevista no pacote anticrime. Nenhuma lei é em vão, nem inócua. Nós temos resultados ali de ações que questionam a constitucionalidade, o conflito com outras leis. Nesse caso, me parece bem claro, de que a lei é bem clara nesse sentido, Não tem nenhuma escuridade. Nenhuma dela. Então, o Estado, eu fiz até uma pesquisa comparada, eu vi que em Brasília, a Polícia Civil de lá, ela é referência, né? Por conta até de ser comparado a parcialmente tutelado pela União, né, que é o DF, ela tem uma estruturação muito boa, e nós temos ali as centrais de custódia antes mesmo do pacote anticrime. Anterior. Interessante. Então você tem ali o prédio da central de custódia. Então a gente tem que buscar ali os modelos, os estados, cada um caminha em uma dinâmica para a gente chegar ali, né, num denominador comum ali, senão nosso trabalho não tem sentido. Efetivo do Com CPP, certeza. né? Isso mesmo. Você vê em filme que tem policial dos Estados Unidos, a gente vê o cara chegando lá e falando, ó, quero a prova tal, de Sim. tal processo, Puxa tal a caixa. inquérito, e já puxa a Identificado. caixa. Mas antes ele é Tá lá tudo identificado, tudo certinho. né? Tem e é claro, isso aí tudo depende do início, né? É começar com a central e aí depois Vai ir aprimorando, evoluindo, né? aprimorando. Hoje a gente tem determinados identificadores por radiofrequência, né? Tem determinados scanners 3D que ele dá uma continuidade nessa questão da cadeia de custódia. Então, muitas vezes, para levar para dentro de um processo, para o tribunal do júri, né? Não há mais aquela necessidade de fisicamente estar com o objeto. Mas, claro, precisa estar lá guardado naquele Até porque se ambiente for adequado. contestado, ele deve estar ali para Claro, mostrar. Né? Precisa, mas hoje você consegue através disso aí. Mas tudo com base na cadeia de custódia, né? Sem ela, a gente não consegue ter uma eficiência e um processo e um inquérito eficaz. E eu ousaria dizer que essa estruturação ela teria que ter ocorrido antes mesmo da alteração do CPP, promovido do pacote anticrime. Porque essa portaria de 2014, que eu mencionei, ela abriu uma consulta entre os estados para buscar propostas de fortalecimento da perícia e implementação da cadeia de custódia. Claro que ela não veio trazendo as minúcias, como o CPP trouxe, definindo realmente o que é a cadeia de custódia e trazendo as Todos os etapas, passo a passo. Mas ela já mencionava a cadeia de custódia, essa portaria, inclusive com previsão de alocação de recursos para as propostas selecionadas. Então, talvez ali a gente já esteja num atraso maior. Então essa Apesar de portaria ela já 2014. previa a possibilidade até de Sim. recursos federais. Recursos federais, Pra para poder estruturação. estruturar. E especificamente, o termo que ela usa é isso, fortalecimento da perícia criminal e implementação da cadeia de custódia. Bom, antes tarde do que nunca, né? Eu fico feliz que isso está acontecendo agora, de forma efetiva e não só acadêmica ou só teórica, mas sim de forma estrutural, que vai acontecer, né? Que vai haver essa alteração no fluxo e a gente vai garantir essa legalidade no nosso trabalho, né? Com relação à cadeia de custódia da prova. Exato. E um detalhe, a cadeia ela é ampla, né? Ela se inicia no local de crime, desde o isolamento do local de crime. Então a importância da atuação da PM também, de não contaminação do local. Já passei por situações até engraçadas, né? Cômicas, porque de chegar no local de homicídio e me deparar com a caneta perto do cadáver. Falei, opa, essa caneta aqui, vamos aprender, perito, vamos aprender. Aí vinha o colega de outra força falar, não, doutor, na verdade essa caneta eu que descartei. Olha, se eu coleto, pego essa caneta e tem digital, já passei por situação também, local de crime, e me encontrar bituca de cigarro. A gente sabe que tem material genético, bituca de cigarro. Falei, opa, nas imediações ali, vamos aprender essa bituca. Aí veio um colega da funerária e falar, não, na verdade eu que fumei, doutor, e joguei ali. Então a contaminação do local é isolar realmente, evitar que qualquer outra pessoa que não seja agente
da investigação ou da contenção do perímetro não possa passar esse isolamento. A gente tem que garantir isso, até que seja liberado pelo perito. Então começa ali, a cadeia de custódia. E ela se estende e vai até a destinação do objeto, seja encaminhamento para o fórum, ou seja destruição. Eu menciono isso porque, na regional em que eu trabalho, eu acho que é uma exceção até no estado. As armas de fogo elas já ficam na central de perícias, com o órgão de perícia. As armas ficam, assim que são apreendidas, ficam lá. São periciadas, mas com base na portaria inicialmente elaborada em 2020, não é isso? Isso. Ao final queriam me devolver esses armamentos. Não, estão periciados, o senhor dá o destino. Não cabe ao delegado dar o destino. É o próprio órgão de perícia que vai destinar. Mas aí é uma interpretação que deram ao artigo 158F, parágrafo único, que ele fala: na ausência de espaço adequado, o órgão de perícia criminal vai acionar o delegado ou o juiz para eles indicarem um outro local para armazenamento dos objetos. Mas aqui para o Estado a gente tem que fazer a interpretação da lei. Aqui para o Estado não se aplica, no meu entender, tem a ver com a opinião dos senhores, no meu entender não se aplica esse dispositivo aqui para o Estado. Porque nós temos autonomia da perícia criminal. Ela não é subordinada à Polícia Civil. Então tem um chefe próprio. Cabe a esse chefe indicar, se eu não tenho espaço adequado na central para guardar o objeto, na central de custódia, quem deve fazer a indicação do local adequado é o próprio chefe do órgão de perícia. Local ali. Exato. Não repassar para o delegado. Sim. Essa atribuição. Existe uma diferença entre os atos do inquérito policial, a presidência do inquérito policial e as requisições periciais feitas pela autoridade policial aos peritos do exame, para realizarem os exames, da cadeia de custódia e da custódia da prova. Eu estava aqui lembrando o que o doutor falou, que o início, quando você estuda a cadeia de custódia, é a preservação. A preservação ela é tão importante que a gente costuma fazer várias palestras com todas as forças de segurança, Guarda Municipal, Polícia Militar, todos, PRF, para que exista a devida preservação do local. Eu estava, o doutor, falando aqui da caneta, eu lembrei da minha época de DEPAC, quando eu ingressei, eu estava indo atender um local de crime, de longe avistei o corpo de homicídio no meio da rua, isolado, os populares em volta, e de longe eu vi o corpo, sem camiseta, com uma carteira, ele de barriga para cima, com a carteira, uma carteira grossa, bem em cima da barriga. E eu fiquei pensando, nossa... Como é que o cara morreu com a carteira aí, né? O que será que aconteceu naquele fato, naquele crime, pra carteira ter parado ali? Já pensa no latrocínio. E aí eu já pensei, aí você é sugestionado, aí a primeira coisa você pergunta pro primeiro custodiante, primeiro profissional de segurança, o que aconteceu? Não, doutor, eu já tenho a identificação da vítima. Mexeu na carteira do morto. Fulano de tal, eu peguei no bolso dele, embaixo. Ou seja, teve que mexer no corpo pra pegar a carteira que tava ali no bolso. Não é o momento aquele ali, ele tem que aguardar. O primeiro profissional, a não ser que ele esteja ali, que possa socorrer, que não esteja morta. A vida é o primeiro. Você viu que não tem, que tá morto, não pode mexer mais. Aquilo ali o interesse do Estado, nem familiares podem chegar. A preservação do local é de suma importância para o início da cadeia de custódia. E aí, com essa norma de 2019... nas DEPACs nós fizemos uma portaria interna, justamente diferenciando esse momento de coleta de vestígios de local de crime, onde você arrecada ali junto com o delegado de polícia na cena do crime, junto com o perito, vendo quais são os vestígios, acondicionando, cumprindo o que está no CPP, e o perito criminal já levando aquilo para o Instituto de Criminalística para ser objeto de análise. E do outro objeto que é apresentado na delegacia, que é um pendrive. Então, aquele objeto que ele é arrecadado no local, não tem sentido ele voltar para a delegacia. Se ele já está no órgão de perícia, o correto terminou o laudo pericial, ele entrega o laudo pericial para a autoridade policial, para que seja ali materializada o elemento material, o vestígio, e aquele vestígio tem que ficar até o descarte no órgão de perícia.
Então, os estados, eles vão se estruturar para que essa norma seja realidade, certo? Estamos no caminho, mas para isso, temos que sair ali do nosso quadradinho. Sim. Cada um ali temos que pensar em conjunto. Polícia Judiciária, Ministério Público, Poder Judiciário, perícia, todo mundo ali para cumprir o que está na lei. Mas eu acredito, considerando o nosso Mato Grosso do Sul como referência em segurança pública, eu tenho certeza que o resultado vai ser positivo. Sim. Assim como nós somos referência em termos de um Estado, nas nossas posições, tanto institucionais, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário, de buscar ali, não a condenação a qualquer custo, mas o benefício do cidadão, proteção do cidadão. Quando você tem um júri ali que dá certo, quando você tem a condenação, é toda a sociedade que está ganhando. Sim. Então, vamos trabalhar para isso acontecer. A sociedade tem que entender o que é o delegado, quem é, o que ele faz, o que ele busca. Quando a gente instaura um inquérito policial, ele é instaurado não contra alguém. Ele é instaurado para apurar um fato. E aí nós investigamos o fato e todas as pessoas que com ele têm relação. O direito penal do fato e não Exatamente. Diferente da atuação do Ministério Público. Quando o MP oferece uma denúncia, ele oferece sim contra alguém. O MP denuncia fulano de tal pela prática de tal crime. Então, sim, no momento da denúncia criminal, aí sim há uma acusação. E as pessoas confundem a nossa atuação, imaginando que nós estamos investigando contra alguém. Foi instaurado um inquérito contra alguém. Eu vou registrar um boletim de ocorrência contra alguém. Não é a realidade. Não é assim que funciona o delegado de polícia. O delegado de polícia funciona para apurar a verdade. Se numa investigação nossa, eu falo isso toda hora, já devo ter dito aqui em alguns outros momentos, se numa investigação nossa surgir um elemento de legítima defesa, esse elemento vai para o papel. Porque nós não temos interesse na lide, nós não temos interesse condenatório e nem absolutório. Portanto, se vem uma informação tendente a uma legítima defesa, nós vamos reduzir a termo e vamos juntar no nosso inquérito. Se vem uma informação que demonstra uma qualificadora de um crime, de igual sorte ele vai para o inquérito policial. Porque nós queremos, como disse o doutor Avanço, a verdade. E não temos interesse na lide, não temos interesse se vai ser condenado ou absolvido. E nem podemos ter, porque se tivéssemos, perderíamos a nossa imparcialidade. Nós temos que trabalhar para trazer a verdade, ponto. E encaminhar para o Poder Judiciário, e lá o Ministério Público, o advogado e o juiz vão trabalhar com o que nós fizemos, vão produzir as provas na fase da instrução criminal e o juiz vai decidir. Não é? Então o que nós fazemos, ele é absolutamente imparcial. E é assim que tem que ser entendido. Por isso nós buscamos sempre a legalidade do nosso trabalho. Né? Que o nosso trabalho seja revestido de legalidade para que ele não perca a sua característica de validade e de imparcialidade. Claro, na própria DEPAC mesmo, durante os plantões, é reconhecida a legítima defesa em determinados casos. Né? A gente tem esse reconhecimento pelos delegados plantonistas. O que não pode é ocorrer uma absolvição por conta de anulação de prova. Exatamente. Por conta de falha na coleta. Agora, a absolvição, porque os elementos colhidos, conta das provas que foram produzidas, demonstraram que ele é inocente, fantástico. É o que nós esperamos. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Né? Não tenha dúvida. E quando você requisita a prova, você requisita um laudo pericial, delegado de polícia, diferente de outras provas, você tem o contraditório diferido. O que quer dizer isso aí? Aquilo vai ser convalidado em juízo. Você produzir um laudo pericial, você não produz outro laudo pericial em juízo. O laudo pericial é um só. A não ser que seja contestado. Aquela cena do crime, você não vai refazer o máximo que pode ter. A reprodução simulada. Reprodução simulada. Mas você não refaz aquele elemento, aquele vestígio coletado. É a oportunidade que o Estado tem de fazer bem feito uma vez só. Depois de mal feito ou não observado, perdeu. Aquilo se desfez. Então a gente tem que observar isso. Senão o nosso trabalho não vai ter o sentido. Sim. Por isso que a presidência do inquérito policial, o delegado de polícia, quando ele analisa as provas a serem produzidas, ele traça uma sequência lógica para trazer
essa materialidade, essa autoria. E isso tem que seguir um regramento na produção da prova material. Assim como nós temos formação, o delegado de polícia, ele passa por uma academia de polícia justamente para saber as minúcias, inclusive, do interrogatório policial, da questão da oitiva das testemunhas, da vítima, o raporte, os vulneráveis, toda a nossa doutrina policial, ela é voltada para aquilo ser bem feito. É o direito processual penal aplicado à Polícia Civil. Isso. Né? E não aquele da faculdade que a gente costuma ver. Então você fala, é o direito penal em ação, para que venha trazer no caderno investigatório elementos para o oferecimento da denúncia e depois para a instrução probatória ao final, você existir ali a condenação. E me veio até a cabeça uma outra modificação. Agora nós temos aí o juiz de garantias, que nós temos outra também aplicação no pacote anticrime, e que nós temos ali, por notícias, que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, em vanguarda, está criando ali um plano piloto em Dourados para que isso ocorra. O juiz das garantias. Ou seja, outro órgão pertencente da estrutura do Estado para que está se estruturando para aplicar o pacote anticrime. Então, eis a preocupação, para quê? Todos nós temos que nos estruturar para essa nova realidade, certo? Então, é mais o êxito ali. Acreditamos todos nós ali, como operadores de segurança pública e do direito, que isso vai acontecer. E está acontecendo. De fato, o mês passado, a EJUD, a Escola Judiciária, fez um curso para os juízes do interior, e alguns da capital, inclusive, para a implementação do juiz das garantias, que já começou em Dourados, como disse o doutor Davanço. E nesse curso, o tribunal, ele convidou um delegado, uma procuradora de justiça, falando pelo Ministério Público, e um defensor público, para atuar como preletores naquele curso, para que cada um pudesse trazer as impressões da sua carreira frente ao juiz de garantias. E eu tive o prazer de ter sido convidado para essa atividade e compareci na figura do delegado, dizendo da necessidade, da importância do juiz de garantias para o delegado de polícia, para a atuação do delegado de polícia, E ali eu abordei a questão da cadeia de custódia, eu abordei a questão da audiência de custódia, que são elementos que afetam diretamente a nossa atribuição, o nosso trabalho no dia a dia. E o judiciário, preocupado já com a necessidade da implantação, já começou. Lembrando que o Instituto do Juiz de Garantias ficou suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até pouco tempo atrás. E o da cadeia de custódia não ficou suspenso. Sim. Então, nós temos sim que nos apressar, Porque, veja, o Poder Judiciário, tão logo, o STF agora diz vai funcionar, já está se movimentando. Não houve nenhum tipo de suspensão de eficácia da norma por parte do STF com relação à cadeia de custódia. Portanto, nós temos sim que implementar isso aos moldes do Poder Judiciário. E aí? Concordo plenamente. A gente percebe que todas essas alterações, todas essas modificações que estão tendo, inclusive no próprio Poder Judiciário, justamente visando a garantia dos direitos fundamentais do cidadão. Poder Judiciário se movimentando a isso, e a gente não pode ter essa visão segmentada de unidade, é algo que eu sempre prego, que a gente tem que ter uma visão de processo, de processo de trabalho e não essa visão segmentada. Então é justamente esse processo de trabalho visando essas garantias fundamentais é o que vai trazer um resultado eficaz, eficiente, justo e legítimo. Porque quando o cidadão observa um resultado e percebe que ali não seguiu os ditames legais, alguma coisa nesse sentido, aquele órgão que tomou aquela providência, que seja a polícia ou o Poder Judiciário, ele perde a legitimidade de frente. Sim. Muitas vezes a gente vê isso aí... E a credibilidade popular. E a credibilidade. Muitas vezes a gente vê isso aí, principalmente com... E aí eu defendo um ponto que é a prestação de contas pela polícia para a sociedade. Porque toda vez que a gente elege alguém para colocar como nosso representante, aquele representante tem que dizer o que está sendo feito.
Se eu te dou uma procuração para poder vender meu carro, aí você vai, vende meu carro, minha moto e não me informa qual foi o valor que foi pago. E você tem que acreditar que é isso que eu te acabou, dei, e foi acabou. aquilo, não tem um recibo, não tem um documento, não tem nada. Que legitimidade, né? Então perde legitimidade, perde a confiança, né? A gente chama de desafecção. E é justamente isso aí. O que a gente precisa é dar a manutenção, porque eu acredito que sim, que a gente esteja melhorando a confiabilidade, a confiança e a legitimidade perante a sociedade. Só que a gente tem que aumentar isso, tem que dar uma manutenção. Sim. Isso aí é algo contínuo, né? Então, quanto mais transparentes nós formos, quanto mais seguirmos os ditames legais, eu acredito que mais legitimidade, mais confiança a gente vai ter por parte do cidadão. E é algo muito importante que a gente precisa, né? Eles precisam confiar realmente que a polícia está fazendo um bom trabalho, que a polícia visa garantir os direitos do cidadão, né? Independente de quem seja, que seja aquele que entra pela porta da frente ou aquele que venha conduzido, mas tem que direitos. vai ter os seus direitos respeitados da mesma forma. É que, veja, a gente não pode nunca esquecer uma coisa. A Polícia Civil é um órgão com assento constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 144, ela traz de rol exaustivo quais são as instituições policiais no país. Nós temos, então, no âmbito da União, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal e agora, recentemente, a Polícia Penal Federal. E no âmbito dos estados, nós temos as polícias civis, as polícias militares, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Penal Estadual recentemente criada, né? E no âmbito dos municípios, as guardas municipais. Então são instituições que têm assento constitucional. Não são instituições de sua menor importância, porque nada que seja de sua menor importância está na Constituição de uma nação. O que está na Constituição de uma nação é algo que é imprescindível para a existência daquela nação. Senão não estaria na Constituição. E nós somos isso. E assim sendo, nós temos que nos portar como tal. Né? E o respeito à legalidade absoluto faz parte de uma instituição constitucional, como somos. E por isso que a gente está buscando esse trabalho agora de forma incansável e irreversível, né? Porque nós precisamos revestir dessa legalidade do nosso trabalho de uma vez por todas, né? Bom, eu acho que a gente já passou do horário, né? Um pouco. Alguns minutos. O assunto tá bom, né? O pessoal lá fazendo sinalzinho que a gente... Foda-se, não vou olhar pra lá. Foda-se, não vou olhar aí não. Vira as costas, se eu não vejo, não existe. Claro. Né? Mas então vamos abrir para as considerações finais dos nossos convidados aqui. Doutor Davanço. Agradecer o convite, uma honra estar aqui ombreado de tão nobres delegados ali, representativos da carreira. Hoje a gente vive uma realidade em que a gente vê a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul em destaque. Nós temos ali, só você abrir qualquer mídia que você está vendo, prisões e prisões, trabalhos, a prestação de contas à sociedade, ela é feita diariamente. E essa prestação de contas aí é pra gente trazer. Hoje eu tenho orgulho, sou aqui morando há 18 anos no Mato Grosso do Sul, sou mais sul-mato-grossense ali do que paulista do interior, né? Então, hoje eu ando com o celular na rua tranquilo em Campo Grande e no estado todo, diferente de uma realidade onde eu vou visitar meu irmão em São Paulo, capital, em que você fica preocupado ali com o seu aparelho ali, com o seu smartphone. E isso é um empenho geral, é um empenho de todo o estado. O estado, digo aí, Governo do Estado, Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil e as demais forças de segurança pública agindo em coesão. Agindo em coesão dentro dos seus limites constitucionais. Trabalhando dentro de suas atribuições. Em que se eu te respeito, você me respeita. Cada um fazendo o seu papel, nós trazemos um resultado positivo. Então é isso que me dá muito orgulho de integrar a carreira de delegado de Polícia Civil. E mais uma vez agradecer aqui, doutor André, pelo brilhante trabalho que vem fazendo na DEPOL em defesa ali dos associados e da carreira de delegado de polícia, sendo inspiração aí, né, para os acadêmicos de uma carreira brilhante, a carreira que tem desafios, toda a carreira tem,
exige vocação, você vai respirar polícia, você vai viver polícia. Isso aqui não é um concurso público como os outros, em que você vai ali cumprir teu horário, é diferente. Então exige um pouquinho a mais que a vocação, que é uma coisa de suma importância. Dr. Camapum aqui, trabalhando junto, trabalhamos vários anos, né? A convite ali do interior, ele veio trabalhar comigo, plantonista, depois tive a honra de ser meu adjunto e posteriormente com um convite para a delegacia geral, muito me orgulhei dele assumir o posto de delegado titular gestor das 2 DEPACs. Me orgulho muito aqui, Dr. Camapum, meu amigo, parceiro. E Dr. Fabrício também, da mesma forma, Dr. Camapum, lembro até hoje eu ligando para ele, vamos vir para a DEPAC, vamos aqui, vamos somar com o time. E ele veio, só contribuiu, todas as equipes queriam trabalhar com ele, ele era o rotativo, que cobre férias, Sim. todas as equipes queriam trabalhar com o Dr. Fabrício, né? E depois me orgulhei muito, trabalhando, que a DEPAC tem um período e depois os delegados alçam outros voos, principalmente nas outras unidades especializadas, as delegacias, e me orgulhei muito, o Dr. Fabrício foi para o CSDP e depois se tornou delegado regional de Corumbá. A importância, o cargo delegado regional, quando eu entrei na polícia, meu primeiro delegado regional, Dr. Edson, depois Dr. Bispo. Muito me orgulho. Dr. Bispo, meu regional, aprendi muito com ele. Então, a figura do delegado regional, você tá entrando, nem a gente falou, ele te dá um suporte de trabalho muito bom. E isso é muito importante. E me orgulha muito ter hoje o Dr. Fabrício. E os dois também integrantes do Conselho Superior da Polícia Civil, que é uma forma democrática dos delegados classes especiais que chegam no último nível de carreira, de oportunizarem de representar a Polícia Civil no mais alto órgão que é o Conselho Superior da Polícia Civil. Também faço parte, e você tem os membros natos, que são os diretores, e tem os membros eleitos, que são os delegados classe especial da ativa, em que nós aqui fazemos parte do Conselho justamente para decidir ali as votações e discussões de maior relevância da Polícia Civil. Então, para mim, hoje foi uma honra, o Dr. Camapum me chamou ali, falei com o Dr. Lupercio, mandou um abraço para todos ali. O Lupercio não vai escapar não, que ele vai ter que vir aqui. Com certeza. Vai ter que vir E aqui. pode falar, já vou passar o spam, ele já foi narrador de futebol, tá? Já de jogo. Comentarista, perdão. Comentarista, narrador não, comentarista. Comentarista de futebol. ó. Bom saber, vou zoar ele por causa disso. Então, estamos aqui para somar. Desejo sucesso a todos, né, no atual, nos futuros, e tenho certeza do sucesso de todos aqui, em prol, não só da nossa carreira, mas principalmente do nosso estado tão querido, das nossas famílias, e que a gente tem orgulho ali de pertencer ao estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Isso aí. Doutor Fabrício. Doutor André, eu agradeço primeiro pela oportunidade do senhor ter avançado no estudo, né, do assunto que é a cadeia de custódia, e também agradeço por ter me convidado a estudar junto com o senhor esse assunto, e fico muito feliz em poder estar participando desse processo, ainda que de uma forma tímida, mas participando, que eu vejo que faz parte do futuro, do presente e do futuro da polícia. Cada vez mais a gente buscar o aprimoramento do nosso trabalho, cumprir o que é previsto nos regramentos, o que é previsto em lei. Esse é o nosso objetivo. Fico muito feliz em poder participar desse processo. Parabenizo pelo excelente trabalho que o senhor tem desenvolvido junto ao ADEPOL. Obrigado. Também por esse trabalho inovador que é o Fala Delegado. Foi gestado por você, né, Camapum? Sou parceiro do Dr. Matsushita. Excelente projeto. Criador. Inovador e diferenciado. Parabéns. E muito feliz por estar aqui hoje. E um prazer também estar ao lado do Dr. Davanço, uma pessoa que é uma inspiração profissional. Trago muito do que aprendi lá na DEPAC, tento implementar no meu dia a dia ali. Lembra de mim, gestão de pessoas. Gestão de pessoas e a ideia da parceria, da orientação. Isso me espelho muito no Dr. Davanço. É o que eu tinha. Sempre que necessário, bastava ali um contato, uma mensagem, ele estava ali do lado.
e defendendo a gente sempre que preciso. Então, sou muito grato. E hoje é uma honra poder estar atuando com o senhor no conselho, também com o Camapum, que é uma outra inspiração, que já vem da academia. Uma pessoa que já tinha uma experiência enquanto perito. Vocês ficaram saindo na porrada os dois lá, era amiguinho, né? Não, mas na hora do treino era de verdade, a Vera, né? Mas a parceria sempre existiu. Agora então... só briga por causa de voto. Para o conselho. A briga tá mais leve, né, cara? Não sai Exato. É nas ideias. Mas é muito bom poder participar desse processo e estamos à disposição. O Dr. Matsushita, na verdade, o Dr. Matsushita apresentou a ideia, o criador mesmo realmente desse projeto, que eu acho fantástico, fala delegado, é integrado à Universidade Instead, e para mim é uma honra poder participar. Quando eu fui convidado, foi numa reunião, até me pegou de surpresa, mas fiquei muito honrado, né? E por receber pessoas ilustres como vocês, né? Nossos convidados são sempre pessoas que têm realmente um nível elevado de argumentação, de conhecimento, de comprometimento. Isso que você falou, a gente precisa dar 10%, 20% a mais do nosso tempo, da nossa dedicação, para que a nossa carreira seja melhor, para que a nossa polícia seja melhor. Né? Muitas vezes eu falo, o doutor Davanço acabou de falar que o funcionário público é diferente do policial, né? Não é uma carreira comum. O plantão tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Eu acho que a somatória de tudo isso é o que realmente faz isso que o senhor falou, doutor Davanço, de tornar o nosso estado mais seguro. Eu acho que essa é a finalidade última do nosso trabalho. Eu sou do interior de São Paulo, eu trabalhei como policial também em São Paulo, como perito criminal em São Paulo, então eu conheço a realidade de outros lugares. Aqui é um lugar que você anda tranquilo, é um estado verdadeiramente seguro. Bom, meu irmão. Só para esclarecer como é que surgiu o Fala Delegado, eu sou professor universitário há 24 anos. Comecei com 30 anos, estou com 54, 55 anos, 25 anos dando aula. E eu entrei na vida acadêmica para mostrar aos alunos quem é o delegado de polícia. Eu sempre dei aula de processo penal, eventualmente de penal para substituir um professor que precisa, a universidade precisa, esse semestre você precisa pegar um penal, eu pego. Mas a minha missão é processo penal 1. E aí lá eu vou dizer quem é o delegado, quem somos nós, qual é a nossa atribuição, quem é o inquérito policial. Então, quando a minha turma de processo penal, não tem inquérito policial em uma aula que fala dos princípios, isso acabou. Não. Né? É aprofundado o estudo. E para isso, eu queria trazer o delegado, o acadêmico de direito para a delegacia, para o âmbito do delegado. E tentei por muitas vezes, né, nesses 25 anos, e nunca fui ouvido. Nunca fui ouvido. E aí, quando acabei indo à DEPOL, a presidência da DEPOL, mudou, porque daí eu não precisava mais pedir para alguém, é só ir lá e fazer. E tive o acolhimento da Faculdade Instead, que é onde eu dou aula hoje, né? E fizemos uma parceria com a Faculdade Instead. Nossos alunos da Instead são nossos espectadores quando a gente faz a palestra lá na ADEPOL, né? Sobre o Fala Delegado. Nós não fizemos a palestra dessa vez com vocês dois por única razão, que é que o nosso auditório está em reforma em menos de um mês, ou talvez um pouquinho mais, no máximo. Ele vai ser o auditório mais moderno e mais atual aqui de Campo Grande, podem ter certeza, e quiçá de Mato Grosso do Sul. Vai ficar lindo, tá ficando sensacional. A doutora Franciele, nossa diretora administrativa, pensa numa delegada brava que bota todo mundo lá, aquele pessoal todo... Baixinha brava. Porque de baixinha é braba, bota todo mundo ali, é pra fazer agora, e o pessoal vem correndo. Não tem nem atraso. Nossa senhora, pensa numa mulher braba. Então, a DEPOL deve à doutora Franciele o êxito dessa missão e dessa vontade de melhorar. Né? Então, assim nasceu o Fala Delegado. Ele é o projeto de extensão de processo penal da universidade. Aí os alunos vêm e participam efetivamente. Né? Então, assim nasceu. E aí, quando esse nasceu, em que pese eu ter sempre essa vontade, eu já tô velho, eu já perdi a atualidade, eu já perdi o contato
do dia a dia, né? Eu dou as minhas aulas, tal, mas aquele contato aprofundado. E aí, nada melhor do que o Dr. Camapum, ele é o crânio da Polícia Civil, né? Tem mestrado, doutorado, fala 66 línguas. Vocês já viram alguma palestra dele? 90% você não entende porra nenhuma que tá falando. Você acha bacana, mas não entendeu nada. Fala, bicho, dá pra falar em português, né? Anota e pesquisa depois. Então, como é que a gente trabalha na Depol? A gente pede, a gente busca as parcerias conforme as aptidões de cada colega, né? Nós temos lá a diretoria de ação social. Quem vocês acham que é? Para ir na comunidade, fazer evento, ajudar a comunidade carente. Quem pode ser? Célia. Pô, a doutora Célia. Quem é da polícia daqui sabe que é ela. Entendeu? Então a gente sempre busca, né, aquelas pessoas que têm afinidade, né? Delegada titular da Moreninha por opção. Por opção. Foi. Por opção. Justamente Sabe? para fazer esse trabalho. E ela agora lá na Depol tá fazendo um trabalho sensacional. Agora toda hora tem eventos em comunidade, ela ajudando, ela faz questão de ir. Então a gente sempre busca alguém que tem essa característica, né? Quando a gente conversou, eu te pedi esse apoio, porque você tem essa vontade e essa necessidade e essa expertise nessa pesquisa. E você fez e apresentou. Você foi muito modesto quando disse que sua participação é pequena. Não é. Né? Nós passamos já pro nosso papa aqui do direito na Polícia Civil, que vai fazer toda essa live, já passamos para ele o seu trabalho. Né? Então não foi nada de sua menor importância ou de uma participação secundária, de forma alguma, pode ter certeza disso. Né? E a gente tem que convidar, Camapum, anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5 nomes, olha só. Dr. Razanauskas, Dr. Edi, Dr. Ivan, Dr. Jairo ou Dr. Pedro. Um desses tem que vir aqui algum dia, porque, foda, sempre foi meu professor. Quando eu cheguei, ele já tava aqui. Porque você aqui, porra, eu tô me sentindo velho, rapaz. Desses velhos aqui pra falar assim. Você vai poder apontar e dizer. Quando eu entrei, ele já tava aqui. Boa, eu não consegui falar isso ainda até hoje. Então, esses 5 estão aqui, um deles tem que vir. Legal. Mas se você fala o nome, você vê que eles não vão querer. Mas um tem que vir pra falar assim, quando eu cheguei, eu já tava aqui. Entendeu? Porque eu não vou só eu ficar nessa do velho do Rio, né? Vai ter muita história boa daí. Imagina, Boa, cara. Vai ter muita história aí tem que ser boa. o cara sozinho pra contar a mentira dele. Vai ter muita história boa. E aí eu quero agradecer, então, o doutor Davanço por ter vindo, são todos meus amigos aqui, eu considero amigos de verdade, o doutor Davanço por ter vindo, o doutor Fabrício, né, sob a coordenação do doutor Camapum. O doutor Camapum é que realmente faz a gestão, né, ele é o gestor do projeto dentro da Depol, como eu disse, né, o doutor Dimitri faz a parte biopsicossocial. A gente pede para os colegas que têm afinidade para tocar, porque a gente tem muita coisa para fazer lá, claro. E eu tenho as minhas limitações cognitivas e intelectuais para fazer algumas coisas, é claro, como todo mundo tem. E eu tenho que também pensar, né, nas nossas lutas classistas, né, que são de nosso interesse também, né? Essa questão aqui da cadeia de custódia é uma luta classista também, porque além da questão da legalidade, mas também tem a questão da responsabilidade do delegado de polícia, que não tem que ficar custodiando drogas e etc, porque não está na lei. E isso aí já é comigo, né? Não é uma questão de legalidade, mas é uma questão dos direitos e prerrogativas do delegado de polícia. Aí já é comigo. Não é questão de legalidade, é questão do direito do delegado de não ter sob suas costas, né, uma droga ou algo que possa lhe causar ali na frente uma responsabilização face a um eventual extravio. Porque nós também não temos aonde guardar, né? Então, já que vai para algum banheiro, que vá para o banheiro legal, né? E o banheiro legal é lá. Então, obrigado a todos aí por mais um evento e agradeço aí o pessoal da INSTED que está assistindo, os demais colegas delegados, quem tiver interesse, todos são bem-vindos para vir aqui e participar do nosso evento. É só entrar em contato com o Dr. Camapum para que ele possa organizar a pauta. Todo delegado é bem-vindo. O mais antigo para trazer sua experiência, o mais novo para trazer a sua expertise, a sua tecnologia, né? Então todo mundo aqui é bem-vindo, desde que seja um bom delegado de polícia. Um abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro. Aí tem mais uma feita.